Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar umas plantinhas que eu prometi para vocês mostrar a abertura da caixinha, mas eu não consegui mostrar para vocês, não consegui gravar, então eu vou mostrar elas já replantadinhas. São muito fofinhas. E eu tô começando o vídeo aqui no jardim, mostrando essa bancada das plantinhas que ficam ao tempo, porque eu quero mostrar para vocês duas plantinhas muito bonitas que eu tenho há bastante anos aqui na minha coleção, fácil cultivo, que é o Eônio Avorte. Eu quero mostrar para vocês, comparar, que a diferença é gritante na questão do visual da planta, na questão das folhas delas, que o cultivo, quando é ao ar livre, ele é mais rustificado, as plantas ficam diferentes, ficam às vezes com alguns manchadinhos, então eu quero mostrar para vocês como elas ficam diferentes. Eu prefiro as minhas plantinhas, se eu pudesse, eu teria uma estufa enorme, com todas elas protegidas, mas não dá, né? Várias delas eu faço mudas e coloco no jardim, como essa arvoreta aqui que tá enorme desse Eônio Avorte, que é uma plantinha muito fácil de cultivo. Passou o verão inteiro aqui, sob sol e chuva, não tem proteção de árvore, não tem proteção. Olha só, como vocês estão vendo, até o céu tá bem cinza. Hoje parece que vai dar uma chuvinha. Já tá dando uns pinguinhos aqui. Então ele não teve proteção de telasombrite, ele ficou ao ar livre direto. E às vezes quando ficava muito seco, que ficava assim tipo uns 3 dias assim, e que dava muito sol e o substrato secava muito rápido, aí eu vinha aqui e regava com a mangueira. E aí então era esse os cuidados que eu tinha com ele. Mais uma coisa eu não consegui fazer com frequência, principalmente nas plantinhas que eu tenho ao ar livre, que é dessa bancada aqui, que foi a aplicação de sulfato de cobre ou a cauda bordaleza, que é a que eu tô aplicando. Ela é um pouquinho mais chatinha, na hora de colocar, misturar na água, ela endurece, então ela é um pouco mais chata, mas eu vou continuar usando até gastar e voltar para o meu sulfato de cobre, que é o melhor, que eu acho mais prático, o pó é mais fininho e eu acho mais fácil de fazer a aplicação. Aqui, como vocês podem ver, olha só como as folhas ficaram escurecidas, olha só. Ele toma aqui essa bancada, se eu não me engano, sol até 1h30 a 2 horas da tarde. Todas as plantinhas aqui. Até eu tô notando que várias plantinhas aqui estão assim, ó, com esse caule bem comprido. Então eu vou ter que futuramente fazer uma poda para deixar mais bonito aqui essa minha bancada, porque várias estão precisando, ó. Aqui também eu quero refazer esse vasinho das minhas crássulas, porque as minhas crássulas aqui, todas as crássulas aqui, elas dão ferrugem, elas ficam todas picadinhas, como vocês podem ver, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui, né? Ela ficou num tom amarelado que eu achei muito bonito, mas ela fica verdinha quando ela fica sob telhado transparente. Eu já cultivei lá e ela fica com as folhas mais perfeitas. Eu gosto mais das plantinhas quando elas ficam bem perfeitinhas no visual. Porém, isso daqui é uma coisa que para quem cultiva ao tempo sempre vai ter manchinhas, vai ter algumas marquinhas de fungo. Até quero mostrar para vocês que às vezes a questão do fungo nas suas plantinhas não quer dizer necessariamente que o seu substrato esteja ruim. Aqui, por exemplo, olha só, essa daqui é uma mudinha de pálida, que eu coloquei aqui, ó, tá cheio de mudinhas. Eu não tive tempo ainda de fazer a poda e deixei. E aconteceu alguma coisa aqui no caule dela, olha só, tá vendo como que começou um apodrecimento no meio do caule?
Então, às vezes, quando a sua planta fica pendente, ela fica com o caule muito comprido, você tem que tomar cuidado para não ficar mexendo demais com a roseta, porque pode rachar, pode fazer alguma rachadura bem pequenininha no caule, e como a plantinha está ao ar livre, pode entrar água e acontecer isso daqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar bem de pertinho, isso dali é fungo, ó. Às vezes pode ter sido algum inseto que também mordiscou o caule dela e pode ter acontecido isso. Aqui está sendo fácil porque está bem localizado o fungo, então é só cortar aqui na parte mais alta e salvar a roseta, porque essa roseta tá linda, né? Olha só o formato dessa roseta, tá muito, muito linda. Então, quando cultiva assim ao ar livre, sempre as plantinhas ficam com manchinhas, acabam dando fungos, mas isso é super normal. Elas ficam mais rústicas, ficam mais bonitas nessa época do ano, porque agora no outono e inverno as temperaturas baixam, elas ficam mais coloridas e ficam mais saudáveis. Tem muitas plantas que não aguentam o calor, tanto que tem plantinhas que agora, como o eônio avorte, ou todos os eônios, né, melhor falando, eles entram em atividade. Então você começa a notar o crescimento do centro aqui, ó. Então essa plantinha aqui, como ela tá assim, ela tá feinha, porque ela tá cheia de manchinha aqui, ó, tá vendo? Isso daqui é de tanto sol e chuva, e eu acho que é um pouquinho de fungo também. Então é fácil de tratar com sulfato de cobre ou com fungicida. Eu acho até que eu vou fazer uma aplicação de sulfato de cobre hoje, e como eles vão entrar em atividade, essas folhas elas vão ser deixadas para trás e o centro começa a se renovar. Quando você aplica o remedinho, essas folhas elas nunca mais voltam ao normal, elas nunca mais voltam a ficar bonitas como essa daqui, ó. Que essa daqui ela ficou viradinha de lado, então ela tá perfeita, ó. Olha só, até quero mostrar uma arvoreta dessa que tá lá no telhado transparente, que ela tá toda perfeitinha. E aí então ela não descarta essas folhas, vai com o tempo, né? Com muito tempo ela vai descartar, porém ela vai nascendo o centro todo novinho, então esse é o sinal de que a sua plantinha está recuperada. Então não se importe quando as folhinhas estiverem assim sujinhas assim, ó, do fungo, porque com o tempo, ó, ele vai se renovando no centro. E aqui na questão do fungo, aqui tome cuidado com rosetas assim, principalmente das gibifloras, que são plantinhas que elas pesam mais, elas criam um caule comprido, tipo aqui, ó, essa daqui também é pálida, olha só que bonitona, e elas podem rachar e acabar entrando fungo na metade do caule, e às vezes o caule ali, ó, ele tá perfeito. Então agora eu quero mostrar para vocês como que está a outra arvoreta lá do avorte, que tá muito, muito perfeito, muito, muito lindo. Olha só, é linda, né? A fantome, gente, para quem quiser cultivar fantome ao ar livre, olha, é uma planta muito, muito guerreira. Olha só, ela fica assim, ó, fica com os picadinhos, com umas manchinhas, ó. Mas é muito, muito de boa essa plantinha. Aqui eu também tenho a Milky Way que tá junto, que também passou pelo período de chuva. E até no outono também, no começo do outono também tá chovendo. Então, capricha na drenagem, faça um substrato que seja bem poroso, que tu consegue muito bem cultivar plantinhas, ó, tipo a Topsy Turvy também. Eu acho até que eu vou fazer uma jardinagem com vocês, fazendo o replante dessas meninas aqui, fazendo a poda. Vou pensar ainda, porque dá uma dó, né? Tá tão bonitinha, quando a plantinha tá assim enraizada eu não gosto de mexer, mas visualmente elas pernudas assim não tá legal também, né? Então eu vou ver o que eu faço. Olha só, outro que também tá lindando, olha só, cor de verão ainda, ó. Mesmo no outono.
aqui eu já comecei a faxina para poder tirar as plantinhas de lá, porque o sol já tá virando e tá dando para notar que ele demora para chegar em algumas partes dessa bancada aqui de madeira. Então as plantinhas vão lá para fora. E deixa eu mostrar o eônio Avorte aqui. Ai, olha só que lindo, gente, ó. Vamos de tour, né? Vamos mostrar as plantinhas bem de pertinho. Aqui até eu acho que vou ter que tirar, ó. Depois eu mostro o eônio para vocês. Olha só que lindão. Aqui tem uma agave. Aqui eu tenho acho que é um Gymnocalycium, esse cacto aqui, coloridinho. Muito, muito fofo. Veio lá da Karina Assunção. Ela tem plantinhas maravilhosas. Dei uma conferida lá no... Ai, Ai, tem planta aqui no meu pé. Dei uma conferida lá no Facebook dela, que ela faz álbuns. E ela tem plantinhas maravilhosas. Então, deixa eu mostrar essa lata aqui, que veio lá da Vanilde. Olha só, muito, muito linda. E olha a perfeição das folhas. Aqui, esses machucadinhos aqui, ó, são de uma folha bater na outra. Deixa eu mostrar de longe como que tá essa arvoreta aqui. Deixa eu virar. Olha que grandona, que maravilhosa. É uma planta muito, muito fácil de cultivo. Eu gosto muito de cultivar as minhas plantas com uma certa proteção, porque aí as plantas, as folhas ficam mais perfeitas. Eu gosto muito de ver as folhinhas assim, ó, bem perfeitinhas, como se fosse uma planta que saiu de uma estufa. Eu gosto muito desse tipo de cultivo. Eu até tenho um banco cheio de suculentas e cactos que estão sob o beiral da minha casa, lá que tem uma certa proteção. Então eu acho assim, para você cultivar assim qualquer espécie, mas qualquer mesmo. Se você cultivar assim do ladinho da casa, com uma certa proteção, se você não tem como fazer um telhado transparente como o meu aqui, né? Eu acho legal, porque eu acho que você vai ter muito, muito sucesso com qualquer tipo de plantinha. Respeitando, claro, o teu substrato, o tipo de vaso. Eu não gosto muito de vaso muito fundo. Nesse caso aqui, ó, eu fiz bastante drenagem para que... Olha, eu tô até vendo formiga aqui, ó. Olha que danada. Eu fiz bastante drenagem e aqui é um tanto assim, mais ou menos, de terra que essa plantinha está. Então, é uma coisa assim que você vai conseguir cultivar qualquer espécie de suculenta se você ter uma certa proteção. Eu já cultivei, por exemplo, a Milky Way, que eu mostrei para vocês, uma bacia, e eu acabei quase perdendo todas elas. As croma foram tudo pro céu das suculentas. E as Milky Way, eu fiz a poda, consegui salvar algumas, só que hoje mesmo, depois de umas 2 semanas, eu tive que fazer a poda novamente, porque elas estavam apodrecendo de novo. Aí passei cola. Então, tem plantas aqui no meu cultivo que ficam bem ao ar livre por 1 ano, 1 ano e meio, e aí começam a dar problema por causa que o clima aqui não é propício para o cultivo de suculentas ao ar livre. Então, essa arvoreta aqui, lá no jardim, deu certo. Essa daqui eu tô resguardando e aquela lá, vocês viram a diferença que fica, né? Olha as folhas, como elas ficam mais perfeitinhas, mais bonitinhas. Eu gosto mais. Esse é o tipo do cultivo que eu nunca vou deixar de fazer. Sempre com uma certa proteção, para que eu tenha a possibilidade de ter mais variedades de suculentas aqui na minha coleção. Então eu acho legal, para quem quer ter muita variedade, ter uma certa proteção, vai fazendo as mudinhas e depois vai testando o cultivo ao ar livre. Algumas não vão de jeito nenhum, mas outras vão bem sim. Então, eu ia esquecendo de mostrar as plantinhas novas, que
Uma é essa daqui, a Echeveria amabile, que eu coloquei nessa bonequinha aqui, que tinha uma plantinha que melou no verão, que eu não lembro qual era. Até já me avisaram que essa menina aqui é uma plantinha de um verão só. Vamos ver, né? Ah, é muito linda. Até agora, no outono, é uma época que vai ser mais fácil de cultivá-la. Coloquei nesse vasinho pequeno, ele é furado. E aqui eu tenho o Sedum Aira, ou Vaira, Vaira, não sei qual é o nome dele. Lembra muito o Cuspidatum, né? Esse daqui veio de brinde. E essa daqui é a Babalu, que tá um pouquinho já estiolada, ó. Mas eu vou fazer uma adaptação ao sol. E essa plantinha aqui, que eu pesquisei e não consegui achar muita referência dela, Dark Flame. Linda, 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 maravilhosa. Essas são as plantinhas novas que eu comprei, que eu tinha prometido para vocês fazer a abertura da caixa, mas eu não consegui. E aí eu só, no dia que elas vieram, eu abri a caixa, tirei as plantinhas para elas respirarem e replantei no outro dia, mas eu não consegui mostrar para vocês. Muito, muito fofa, né? Lindas. Ah, é tão bom quando vem plantinha nova pro nosso cantinho, né? Beijão aí pro meu grande patrocinador, que é o meu maridão. Aqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês a atualização do caule da Graptoveria albicans variegata. Olha só, tá vendo ali, ó? Cheia de brotinho. Eu tirei várias folhinhas, fiz berço também. E agora, tô notando que tem um pouquinho de cochonilha, ó. Tá vendo ali? Esses pontinhos brancos são cochonilha, começo de infestação de cochonilha. Vou ter que passar um veneninho aqui. Aí eu deixei o caule aqui e aí futuramente eu vou tirar essas mudinhas. Brotou bem rápido essa daqui. E aqui na coleção, aqui eu dei uma limpadinha nas minhas bancadas e futuramente eu vou deixar a plantinha só mais ou menos desse canto aqui, porque daqui pra cá não vai bater sol. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Deixa aí sua dica aí para compartilhar com a gente também. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e ver o que tá dando certo para você aí no seu cultivo. Me diz aí nos comentários se vocês gostaram das plantinhas novas. Quero muito agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!